Olá pessoal, eu sou a Hidra, bem-vindos a mais um Conte Aqui. E hoje a gente vai contar histórias de brinquedos, né? Brinquedos estranhos aí. Bora lá, vem comigo. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Se você gosta desse conteúdo, compartilha, ajuda nosso canal a crescer aí. Bora lá para a primeira história de hoje. O brinquedo da casa antiga. Olha, não sei se você acredita nessas coisas, mas vou te contar uma história que aconteceu comigo quando eu era mais novo. Até hoje, só de lembrar, sinto um arrepio na espinha. Parece coisa de filme, mas eu juro foi real. A gente acredita sim, claro. Eu tinha, acho que deve ser erro do corretor, uns 10, 11 anos na época, e minha família estava passando por uma fase complicada. Meu pai conseguiu um emprego numa cidade pequena no interior e a gente teve que se mudar para lá, para uma casa antiga que ele encontrou por um preço absurdamente barato. A casa era enorme, de 2 andares, mas parecia que ninguém morava lá há décadas. As janelas eram grandes e cheias de poeira. As portas rangiam a cada passo e o chão de madeira estalava até quando você respirava. Eu, claro, estava achando tudo incrível. Criança, né? Não vê o perigo, só vê a aventura. A casa tinha um sótão cheio de coisas velhas. Móveis, caixas, livros empoeirados e no canto mais escuro uma pilha de brinquedos antigos. Meu pai disse que devíamos deixar tudo como estava, que aquelas coisas provavelmente pertenciam aos antigos donos. Mas, como você já deve imaginar, eu não ouvi. No meio daquela bagunça, eu achei um brinquedo que me chamou a atenção. Um cavalinho de balanço pequeno, de madeira, com a pintura já meio descascadas. Ele era bem simples, mas tinha um olhar estranho, não sei explicar. Os olhos eram feitos de vidro e simplesmente vivos. Aquilo me fascinou e me incomodou ao mesmo tempo. Claro, o vidro, entre aspas aqui escrito, eu sabia que eram bolinhas de gude, mas como o cavalinho era de madeira, achei interessante e diferente. Levei o cavalinho para o meu quarto. Naquela noite, coloquei-o perto da janela, de frente para o jardim. Fiquei um bom tempo olhando para ele, tentando entender por que aquele brinquedo parecia me deixar tão inquieto. Finalmente o sono venceu e eu apaguei. Não sei quanto tempo depois, mas acordei no meio da noite com um som estranho. Era como se algo estivesse raspando devagar no chão de madeira do quarto. Eu abri os olhos, ainda meio grogue, e tudo estava escuro, exceto pela luz da lua entrando pela janela. Olhei para o canto onde havia deixado o cavalinho, e ele não estava lá. Levantei, acendi a luz e procurei o cavalinho. E ele estava embaixo da minha cama. Achei aquilo estranho, mas apenas peguei e coloquei de volta na cômoda. Apaguei a luz e voltei a dormir. Nos dias seguintes, o comportamento do cavalinho ficou ainda mais estranho. Ele parecia mudar de lugar sozinho. Sempre que saía do quarto e voltava, lá estava ele numa posição diferente. Então, uma noite, aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Acordei com uma sensação de algo pesado no meu peito. Quando abri os olhos, o cavalinho estava sobre mim. Sim, sobre o meu peito. Suas rodinhas estavam frias contra minha pele e seus olhos de vidro pareciam brilhar no escuro. Eu gritei tão alto que meus pais vieram correndo para o meu quarto. Me acalmaram, falaram que eu deveria estar dormindo com o cavalinho e tinha esquecido. Pedi para meus pais levar o cavalinho embora dali. Enfim, mais calmo, meus pais saíram e eu fui dormir. Eu estava exausto, mas dormir não conseguia. Era impossível. Fiquei deitado, olhando para a porta entreaberta, com a luz do corredor iluminando parcialmente o chão. Não sei quanto tempo passou até que eu vi. As rodinhas começaram a aparecer na fresta da porta. Lentamente o cavalinho estava voltando para meu quarto, sozinho, como se fosse puxado por algo invisível. O medo me congelou. Tentei chamar meus pais, mas minha voz simplesmente não saiu. O cavalinho atravessou a porta e parou no meio do quarto, balançando levemente, como se estivesse vivo. Quando finalmente consegui me mexer, pulei da cama e corri para o quarto dos meus pais gritando. Meu pai levantou irritado, dizendo que ia acabar com aquilo de uma vez por todas. Ele pegou o cavalinho e desceu as escadas, dizendo que ia deixá-lo no sótão, onde... Desculpa, gente, eu tô gripada.
deixá-lo no sótão onde deveria ter ficado desde o início. Mas ele desceu as escadas, gente. Sótão não é aquela coisa que fica lá em cima? Embaixo não é porão, que a gente fala, né? Sótão... Deixa eu arrumar aqui essa câmera aqui. Ai, nossa, enfiei bem a mãozona. Sótão é em cima, não é? Enfim. Cadê? Chegamos ao sótão, meu pai abriu a porta com força. A escuridão lá dentro parecia mais pesada do que eu lembrava, como se o ar estivesse parado. Ele colocou o cavalinho no chão e se virou para sair. Mas nesse momento ouvimos um som que fez o sangue gelar. Um riso baixo, quase infantil, vindo de algum canto escuro do sótão. Meu pai congelou. Eu agarrei sua camisa tremendo. Ele tentou acender a luz do sótão, mas a lâmpada apenas piscou e apagou. O riso continuou, ficando mais alto e mais próximo. De repente, o cavalinho começou a se mover sozinho, raspando as rodinhas contra o chão, girando em círculos como se estivesse brincando. Meu pai pegou a vassoura que estava ali e tentou empurrar o brinquedo para longe. Mas quando fez isso, algo jogou para trás com uma força invisível. Nossa. Ele caiu no chão com um baque forte e eu gritei. O cavalinho parou de se mexer e ficou virado para nós como se nos observasse. Sem pensar, saímos correndo do sótão, trancando a porta atrás de nós. Meu pai, que sempre foi cético, parecia tão assustado quanto eu. Ele decidiu que não poderíamos mais ficar naquela casa. Na mesma noite, fomos para um hotel e no dia seguinte começamos a embalar nossas coisas para ir embora. Essa foi minha história, nunca esqueci. Obrigado por contar e espero que gostem. Gostei muito da sua história. Espero que o pessoal goste aí, comente a história aí do rapaz. Hoje um rapaz, né, o idoso, né, na época uma criança. Né, gente, eu acredito que o cavalinho estava sendo ali manipulado, né, por algum ser invisível, algum espírito, né, enfim. Pra literalmente assustar, acho que vocês mesmo, né, pra vocês poderem sair da casa, sei lá. Mas vocês veem, gente, que é sempre uma casa antiga. Sempre uma casa antiga, sempre uma casa mais velha, sempre uma casa que tá num preço muito baixo, né, quando acontecem essas coisas. Bora para a segunda história de hoje. Pessoal, já lembrando, se inscreve aí no canal, deixa seu like, é importante para mim, é importante para você que gosta de ouvir as histórias. Assina, né, notifica aí o sininho aí para vocês não perderem as histórias. Eu não venho muito contar histórias, normalmente eu solto um vídeo por semana, né, assim. E nem eu falei, meu hobby, assim, é pra mim perder medo da câmera. Eu não gosto muito de aparecer, vocês aqui tem alguns vídeos que eu nem apareço. Mas enfim, bora lá. Compartilha, tá, pessoal? Compartilha, ajuda aí. O tabuleiro. Ah, sim, e se você tiver história para enviar aqui pra gente, envia pro nosso e-mail contesuahistoria17@gmail.com, tá? Fica na descrição do vídeo. Né? E envia a história aí pra mim que eu conto aqui pra você. O tabuleiro. Eu não sei se você acredita nessas coisas sobrenaturais. Acreditamos. Mas o que aconteceu comigo e com meus amigos foi tão real que até hoje não consigo esquecer. Vou te contar. Era uma noite comum, nada demais. Estávamos na casa de Maria, que morava numa casa velha perto de uma floresta. Mas éramos um grupo de 5 amigos. Eu, Marcos, a Clara, a Júlia e a Maria. Numa daquelas noites em que estávamos sem nada para fazer, a Maria apareceu com um tabuleiro Ouija. Ai, gente, tabuleiro Ouija. Adoro histórias de tabuleiro Ouija. Não tenho, mas queria muito ter um. Ia ter coragem de usar? Não sei, mas ia querer ter um. Eu sabia o que era, claro, mas nunca tinha jogado antes. E confesso que não acreditava nessas coisas. A Clara e o Marcos, então, ficaram super empolgados. Colocamos o tabuleiro em cima da mesa da sala. A casa da Maria sempre teve esse clima meio misterioso, sabe? As paredes antigas, o piso de madeira que rangia com qualquer passo. Era um lugar perfeito para se sentir desconfortável, mesmo que nada tivesse acontecendo. Quando começamos... Ai, gente, peraí que eu me perdi aqui. Achei. Quando começamos, a gente ficou rindo um pouco, achando que era só uma brincadeira, uma forma de passar o tempo. Maria começou a perguntar, como manda o protocolo: tem alguém aqui com a gente? E o ponteiro, acredite ou não, começou a se mover. No começo, pensamos que era só um jogo, alguma coisa que um de nós estava fazendo sem querer, mas o ponteiro foi se mexendo lentamente até o sim. O Marcos estava começando a se animar e a Clara já era mais excêntrica, parecia estar gostando da situação. De repente, algo estranho aconteceu. A luz da sala piscou e no instante seguinte apagou. Ficamos em silêncio, mas ninguém queria ser o primeiro a dizer o que estava pensando.
Foi a Júlia quem cortou o silêncio sussurrando. Isso foi estranho. Ela estava já se tremendo toda. A Maria, como boa anfitriã, tentou acender uma vela que tinha colocado em cima da mesa para dar uma atmosfera mais espiritual. Mas a chama parecia instável, balançando como se algo estivesse soprando nela. Ela olhou para nós, os olhos de um pouco mais arregalados, e então fez outra pergunta. Quem está aí? E ouvimos uma voz. Eu. Me arrepiei todo. Nisso as janelas começou a soprar um vento gelado que balançava as cortinas, ouvimos sussurros vindos de todos os lugares. E Maria jurou que viu uma sombra perto da porta. Corri, acendi a luz e o vento parou. Guardamos tudo e prometemos que nunca mais nenhum de nós iria brincar com aquele tabuleiro. Muito obrigada por você ter enviado sua história. Gente, tem muitas histórias, né, de tabuleiro Ouija. Igual eu falei, né? Nossa, eu sou doida pra pôr, né? Eu sou bruxinha, né? Quem me conhece, né? Pra ter um desse em casa, mas não sei se eu teria coragem ali de ficar brincando, mexendo. Mas é muito interessante. Pessoal, hoje o vídeo foi bem curtinho, só eram essas duas histórias. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.